a glicemia. Só que na hora que o médico pede o exame da hemoglobina glicada, ela dá um percentual. E de acordo com esse percentual, ele vai te falar assim, qual que foi a média da glicemia nos últimos 4 meses. Então, ele conta para o médico, ou para o nutricionista, ou para vocês, educadores físicos, na hora que lerem essa hemoglobina dedo duro, ele conta como que o paciente passou nos últimos meses. Então, por mais que a glicemia dele lá esteja 90, se a hemoglobina glicada dele tiver 8%, fala, ferrou, ele não fez nada, ele quis me tapear. Então, a hemoglobina glicada, hoje, para mim, ela tem uma importância muito maior do que a glicemia. Porque a glicemia, a gente consegue controlar. E com 2 dias que você tira carboidrato e faz uma atividadezinha física, a gente consegue controlar a glicemia. Por quê? Porque a taxa de glicose no sangue, aqui, agora. Então, eu particularmente acho que se for para pedir um exame só, que seja pedida a hemoglobina glicada, tá bom? Que bom que você entendeu. Então, vamos lá. Eu preciso levar em consideração o peso e a idade do paciente, né? Se ele já toma outros medicamentos, as possíveis interações medicamentosas, reações adversas e tudo mais. Esses são os critérios, então, de escolha de qual medicamento utilizar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho esse tanto de classes, subclasses de hipoglicemiantes. Dentro desses secretagogos de insulina, eu tenho 2. A capiguanida, eu tenho 1. Então, eu tenho muitos medicamentos, muitos fármacos que são utilizados aí no paciente diabético tipo 2. Na prática, a mais utilizada é a capiguanida, que é a metformina, que eu vou falar, e esses aqui, ó, tá? Então, esses são as classes de hipoglicemiantes mais utilizadas. Por serem, então, as classes de hipoglicemiantes mais utilizadas, são elas que a gente vai conversar, tá? Então, eu vou falar com vocês hoje dos secretagogos da insulina, que nome feio, mas eles também são chamados de sulfonilureias. Vou falar das biguanidas e só vou falar da liraglutida pelo esse uso indevido aí, tá? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar classes terapêuticas. O que é isso? A partir de agora, nós vamos trabalhar medicamentos especificamente, tá? Quem já fez estágio na área, quem já trabalhou com paciente diabético e tudo mais, já ouviram falar esses nomes que eu vou falar aqui agora. E aí, gente, a gente chega lá, o paciente fala assim, você toma um remédio, você toma algum medicamento? Ele fala assim, eu tomo Daonil. Aí você fala, que bom. E aí a gente pensa, o que é Daonil? Né? Porque o paciente fala lá o nome comercial, né? Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês essas particularidades, tá? Essa classe de antidiabéticos orais, chamadas de sulfonilureias, foram os primeiros hipoglicemiantes disponíveis no mercado. Quando surgiu no mercado o primeiro medicamento para diabetes tipo 2, por via oral, foram as sulfonilureias, tá? Que são esses aqui, a clorpropramida, que é diabinese, e a glibenclamida, que é o Daonil. A glibenclamida é a sulfonilureia mais utilizada. Eles foram as primeiras classes de hipoglicemiantes. Eles são chamados de secretagogos de insulina porque eles estimulam lá a liberação nas células beta-pancreáticas, tá? Agora, qual que é o grande problema das sulfonilureias? Por elas agirem nas células beta-pancreáticas, e eu falei que o medicamento não atua na progressão da doença, como essas células beta-pancreáticas vão ficando cada vez mais resistentes,
eles são medicamentos que não dão resultados a muito longo prazo, tá? Porque tem a perda contínua das funções das células beta-pancreáticas, que eu falei que é da história da progressão da doença, e aí tem sempre aumenta a resistência à glicemia, e aí você não consegue controlar o diabetes por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, são anos, só com a sulfonilureias. Esses nomes feios aqui, ó, são os medicamentos, são os medicamentos dessa classe. Nós vamos trabalhar só esses dois aqui, ó. A clorpropramida, que foi o primeiro antidiabético disponível no mercado, que tem paciente que ainda toma, mas é muito pouco, e a glibenclamida, que é o Daonil. Entre as sulfonilureias, qual a que mais tem prescrição é o Daonil, ó. É a glibenclamida. É ela que tem a mais prescrições aí, então, no mercado. Tá bom? Nomes feios, né, gente? Mas não tem jeito. Então, vamos falar um pouquinho da clor e depois nós vamos falar um pouquinho da glibenclamida. A clorpropamida tem um metabolismo lento. E aí, quando eu falo em metabolismo lento, eu estou falando em biotransformação. Estou falando em características farmacocinéticas. Quanto, gente? Agora vamos entender uma coisa, porque isso vocês vão ler na bula dos medicamentos que vocês vão usar, ver os pacientes. Vocês vão usar, não. Vocês vão ver os pacientes de vocês usarem. Quanto mais lento é o metabolismo, maior é a meia-vida. Lembra que é meia-vida? É o tempo que o fármaco leva para estar 50% dele no organismo, né? Metade da sua concentração já foi excretada e a outra metade ainda está no organismo. Isso é o tempo meia-vida. Quanto mais rápido é o metabolismo, mais rápida é a curva. E aí, menor é a meia-vida. Quanto mais lento é o metabolismo, mais achatada é essa, maior é essa curva. E aí, a meia-vida também é maior. Ou seja, tem 50% ainda por 50% ainda do fármaco, e já que a biotransformação é lenta, essa meia-vida vai ser maior. Entenderam o que eu disse? Porque vocês vão ler isso com muita frequência aí nas bulas. Que bom, vocês entenderam. Ó, tá muito fácil trabalhar com vocês. Eu fui dar uma aula parecida com aquela de farmacocinética no primeiro semestre de odonto. Não sei se é porque é primeiro semestre. Eu quase morri, porque eles não entendiam o que eu falava. Repito. Meia-vida. Vamos lembrar lá, nós vimos esse conceito de meia-vida lá na farmacocinética. Meia-vida é o tempo que o fármaco leva para ser reduzido à metade do nosso organismo. Se o meu metabolismo, se a biotransformação é rápida, a meia-vida também é rápida. Por quê? Porque ele é metabolizado rápido, é excretado, e logo eu tenho metade só do fármaco no organismo. Se o metabolismo é lento, a biotransformação é lenta, a meia-vida também é maior. Por quê? Porque o fármaco fica mais tempo no nosso organismo. E aí a meia-vida acaba tornando-se maior. O que eu quero que vocês entendam e gravem é assim, ó. Metabolismo rápido, meia-vida curta. Metabolizado lentamente, meia-vida longa. Certo? Ótimo. Ela tem que ser, não é nem contraindicada, mas assim, é ser usada com muita cautela nos pacientes idosos, porque ela pode, dos piores efeitos colaterais das sulfonilureias são as crises de hipoglicemia, tá? E tem que tomar muito cuidado aí com o paciente renal e hepático. Esse não só a clorpropramida, mas todos os secretagogos de insulina. Ela não é muito utilizada. Agora, essa aqui é muito utilizada.
glibenclamida. Nossa, que nome feio. Também acho. Porém, é o nome dela, tá? Então, ela tem menos efeitos colaterais e menos interações medicamentosas que a clorpropramida. Ela também é metabolizada lá no fígado, tá? E ela tem aí alguns efeitos colaterais. Hipoglicemia, o pior deles, tá? Eu fiz aqui esses quadradinho colorido, não é que vai piorando aqui, que o pior é a sonolência, assim, que vai ficando mais escuro, vai ficando mais grave, não. Só fiz coloridinho para ficar bonitinho, tá? Então não tem não tem uma ordem aí, não. Pra gente, o pior efeito é a hipoglicemia. Porque até a gente ajustar a dose, esse paciente aí pode ter crises de hipoglicemia, tá? Então, muito cuidado aí na prescrição da glibenclamida e da clorpropramida. E, de novo, ó, insuficiência hepática, cuidado com esses pacientes, porque a metabolização também é difícil. Tem sim, Marina. Ela é mais, entre as sulfonilureias. Porque entre todos os hipoglicemiantes, quem tem mais prescrição no mercado é a metformina, que é o Glifage, que é uma outra classe que nós vamos falar agora mesmo. Entre todos os hipoglicemiantes, o mais prescrito, metformina, e o segundo, glibenclamida, tá? E cuidado aí o uso, gente, em mulheres grávidas e em período de amamentação, porque passa aí, tá? Atravessa as barreiras placentárias e também ele consegue ser excretado no leite materno, tá bom? Vamos então falar aqui, ó, farmacocinética. Agora nós vamos precisar dos conceitos, ó. Alta ligação a proteínas plasmáticas. Isso é bom ou ruim? Tem alguém com o microfone aberto? Se for falar, pode falar, se quiser. É bom ou ruim, gente? Quem mais? Isso mesmo, é ruim. Por que é ruim, gente? Porque apenas fármaco livre, isso, atravessa a barreira do endotélio venoso. O que isso quer? Isso. Por que isso quer dizer? Que eu preciso dar uma quantidade mesmo, uma concentração maior de fármaco, porque para que tenha quantidade de fármaco suficiente para fazer seu efeito farmacológico, tá? Quando grande parte do fármaco se liga às proteínas plasmáticas, significa que eu tenho que dar uma quantidade maior, porque grande parte vai se ligar, para aquelas que não se ligarem serem suficientes para fazer o efeito farmacológico. Isso é claro para vocês ou não? É, né? Ótimo. Alguém não entendeu? Beleza, então. E tem lá um elevado metabolismo hepático, biotransformação aí difícil, de biotransformação de fase 2. Lembram? Nem vou falar dessas interações aqui não, ó, com vocês, ó, nem preciso falar isso, tá? Então, da farmacocinética, alta ligações às proteínas, então a quantidade absorvida não é muita, e elevado metabolismo hepático, reações de fase 2 de biotransformação. Tá vendo como a gente está usando os conceitos que a gente trabalhou? Ave Maria. Agora nós vamos para a farmacodinâmica. As sulfonilureias são fármacos que agem em receptores ionotrópicos, naqueles canais iônicos, né? Então, as sulfonilureias, a glibenclamida e a clorpropramida, são fármacos que agem lá nas células beta-pancreáticas, fazendo o seguinte, ó, elas fecham o canal de potássio. Deixa eu ver se eu tenho um desenho maior aqui. Tem.
Ó, quando não tem a glibenclamida, o potássio entra, né? E aí você tem aí baixa produção de insulina na célula beta-pancreática. Quando a glibenclamida vem, ela é um fármaco antagonista, ou seja, ela inibe uma ação fisiológica. Ela fecha esse canal, fecha o canal, não deixa o potássio entrar. Se o potássio não entra, existe uma despolarização aqui, ó, da insulina. E aí, quando eu tenho muita insulina na célula, ela abre o canal de cálcio e libera essa insulina. É isso que faz a glibenclamida. Fecha os canais de potássio, despolariza, abre os canais de cálcio e libera a insulina. Então, as sulfonilureias são fármacos com atividade de aumentar a produção da insulina dentro das células beta-pancreáticas. Por quê? Fecha, né, esse canal, tá, de potássio, que ele é sensível ao ATP, produção de energia, esse canal de potássio, tá? Mas nem quero falar disso, não quero falar de ATP, não sei para que eu falei, mas vamos lá. Ela fecha o canal de potássio, e aí tem um aumento da glicose intracelular, né? Despolarização dessas células beta-pancreáticas, e aí o que acontece? Abre o canal de cálcio e libera a insulina. Complexo? Nossa, vocês ficaram quietos. Vamos falar de novo? Então vamos, ó, gente. Tô achando que vocês estão tão quietos que vocês não estão nem entendendo o que eu tô falando. Ai, ai, então vamos lá. Agora é tudo assim, gente. O fármaco, então, as sulfonilureias, a glibenclamida, é um fármaco antagonista, ou seja, inibe uma função fisiológica. Ela é um fármaco antagonista que age nos receptores ionotrópicos, nos canais iônicos. O que são canais iônicos? São essas portinhas de entrada e fechamento aí, né, de substâncias na célula, tá? Então, a glibenclamida vem e bloqueia e fecha o canal de potássio. Se ele fecha o canal de potássio, ele não deixa o potássio entrar na célula. Quando ele fecha esse canal de potássio, existe um aumento da glicose intracelular, dentro das células. Aonde que célula é essa? Células beta-pancreáticas, tá? Então, fechou o canal, o potássio não entra. Como o potássio não entra, existe um aumento da glicose dentro das células, tá? Existe uma despolarização aí dessa glicose que vai promover a liberação da insulina. Por onde essa insulina sai? Pelos canais de cálcio, que não foram bloqueados. Numa célula beta-pancreática, eu tenho canais de potássio e canais de cálcio, tá? Então, para a gente entender num esquemão, eu acho que o melhor jeito é esse aqui, ó. A glibenclamida aumenta a liberação da insulina no pâncreas. De que jeito? Fechando os canais de potássio, aumentando a glicose dentro dessas células, despolariza, abre o canal de cálcio e libera a insulina. Então, vamos pensar. Pâncreas, células beta-pancreáticas. Dentro lá no pâncreas. Nas células, a glibenclamida fecha o canal de potássio, aumenta a glicose intracelular, essa glicose intracelular despolariza, abre os canais de cálcio e libera a insulina. Quando libera a insulina, eu tenho um aumento
da liberação da insulina no pâncreas. E é a partir daí que a gente tem a resposta de controle hiperglicêmico. E aí? Melhorou? Tô achando vocês muito quietos. Beleza. Alguém mais? Então tá bom. Nossa Senhora. Então é isso, gente. As principais reações adversas, a hipoglicemia, que é de moderada a grave, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. As reações alérgicas. E agora, gente, eu quero falar uma coisa bem importante. As sulfonilureias, elas não devem ser indicadas para pacientes acima do peso, porque ela provoca um ganho ponderal. Então o que acontece? Aumenta o ganho de gordura e diminui a massa muscular, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a glibenclamida nesses pacientes acima do peso. Isso aqui, ó, muita gente acaba esquecendo ou não dando muita importância, mas é muito importante, certo? Metformina, que é o Glifage, é o fármaco de primeira escolha quando o paciente, então, tem o diagnóstico do diabetes. Qual que é a grande vantagem? Ela é um fármaco mais novo, ela não age nas células beta-pancreáticas, mas a grande vantagem da metformina é porque ela não causa hipoglicemia. Então, a gente não tem os relatos dos pacientes, até o ajuste de dose, de crises de hipoglicemia, tá? A metformina, ela age no fígado. E ela é uma exceção às classes aí, né? As etapas farmacocinéticas e farmacodinâmicas aí. Eu falo assim para vocês, nas etapas farmacocinéticas, eu falei assim, ó, o fármaco entra, é absorvido, é distribuído, quanto maior, mais lipossolúvel ele for, é melhor, e a gente foi falando tudo disso, não foi? E aí, então, ele chega no seu local de ação, faz seu efeito, e aí ele é biotransformado. Mas sabe qual que é o problema da metformina e por que ela é uma exceção? Porque no seu local de ação é o fígado. E se ela for biotransformada no fígado antes de produzir seu efeito farmacológico, ela não tem efeito. Então, a metformina é um fármaco que trabalha com... Assim, ó, dentro das classes aí dos medicamentos, ela é uma baita de uma exceção. Porque ela é um fármaco que não tem biotransformação. Ela entra metformina e sai metformina. Ela não é biotransformada. Lembra que eu falei para vocês que os fármacos entram fármaco e sai metabólito? Isso não acontece na metformina. Vou explicar para vocês por quê. Ela não se liga às proteínas plasmáticas, olha que beleza. Então já é uma vantagem. Ela é absorvida lá no intestino, tá? Nem vou falar dessas contraindicações aí. Ela tem uma absorção entre 40% e 60%. Ah, mas se ela não liga às proteínas, por que a absorção delas chega aí só a metade? Uma média de 50%. Sabe por quê? Porque ela é um fármaco que tem uma lipossolubilidade entre 40% e 60%. Por ela não, por ela não sofrer biotransformação, ela não pode ser muito lipossolúvel, senão ela nunca seria excretada. Essa é a charada da metformina. Ela é metade lipossolúvel, metade hidrossolúvel. A metade lipossolúvel do fármaco exerce seu efeito farmacológico e a metade hidrossolúvel do fármaco vai ajudar na excreção dele. Não é legal?
Então, não sofre biotransformação, não sofre metabolismo. Entra metformina, sai metformina. Então, lá, a excreção é inalterada. A excreção é de metformina. Nossa, gente, formina. Não consigo escrever nesse trem aqui. Vocês entenderam? Estou dando um tempo para vocês pensar. Entenderam a farmacocinética? Tá ótimo. Então, vamos. Vamos para a farmacodinâmica. Agora vocês vão gostar mais ainda dela. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas vários medicamentos disponíveis no mercado, vários, não têm um mecanismo de ação, ou seja, a farmacodinâmica é esclarecido. Acho que ele age ali, mas eu não tenho certeza. E aí, só porque eu não tenho certeza como exatamente o fármaco age, ele não vai para o mercado, sendo que ele tem um monte de vantagens para o paciente. Ele vai. E a metformina é um desses fármacos que não tem um mecanismo de ação esclarecido. A gente sabe que ela aumenta o AMP cíclico no fígado, tem bloqueio de glicogênese, mas como que ela age? A metformina, assim como vários outros medicamentos, não tem o seu mecanismo de ação esclarecido. Desconfia-se que ela tenha... Olha que linda que ela é. E assim, ó. Vocês não acharam linda? Essa é a molécula da metformina. E aí, gente, eu quero chegar, agora mesmo eu volto. Não tem nenhum desenho? Não tem. O que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte, que ela, diferentemente das sulfonilureias, da glibenclamida, ela não age no pâncreas, mas ela age diminuindo a produção da glicose lá no fígado. E, por consequência, ela também acaba reduzindo a resistência à insulina. Por isso que ela é um fármaco de primeira escolha. Ela age no fígado, diminuindo a produção da glicose e reduzindo a resistência à insulina, tá? Como que ela faz isso? Como que ela consegue fazer essa diminuição aí da resistência à insulina, por exemplo? Alguém acha, alguns estudos mostram que ela tem uma ação lá direto no estímulo da glicólise nos tecidos. Outros estudos mostram que ela tem redução da glicogênese hepática. Porém, nenhum mecanismo de ação foi... Alguém bateu o martelo e falou, é isso. Então, o que a gente precisa saber da metformina? Vocês precisam saber disso para o resto da vida. Que ele é um fármaco que não tem um mecanismo de ação esclarecido, que ele é uma exceção, né? Que ele entra metformina e sai metformina, ou seja, ele é um fármaco que tem uma lipossolubilidade baixa, mas ele não se liga às proteínas plasmáticas, então ele não tem metabolização, não tem biotransformação, e ele é excretado na forma de metformina. Beleza? Conseguem? Ótimo. Então, essas biguanidas não provocam a liberação da insulina no pâncreas, porque ela não age lá no pâncreas, tá? Sabe-se que ela tem a redução aí da glicogênese renal, mas a gente não sabe como que isso acontece, né? Ela acaba retardando a absorção da glicose no tracto gastrointestinal e aumenta a remoção da glicose no sangue. Linda! Faz um monte de coisa, por isso que ela é nosso fármaco de primeira escolha.
Os efeitos colaterais são os desconfortos gastrointestinais, como náusea, vômito e diarreia, e isso é acentuado no início do tratamento, tá? A perda de peso, que acontece em grande parte dos pacientes. E olha que beleza, gente, eu nem gosto de falar disso, porque ela acaba diminuindo os triglicérides e o colesterol total. Porque eu falo que quando eu conto, dou essa aula, eu tenho uma vontade de tomar metformina, emagrece, diminui os triglicérides e ainda melhora o colesterol. Não dava vontade de tomar hoje, agora. Ai, ai. Então, gente, esses são os efeitos aí colaterais. E por que então a gente não toma? Porque a gente não sabe as consequências disso. Quando a gente, né? Então ele é para ser utilizado no diabetes. E tem gente que usa sim medicamentos, os hipoglicemiantes, para perda de peso. Antigamente usava mais a metformina. Só que a gente não sabe a longo prazo se esse paciente aí vai depois virar um paciente diabético, né? Hoje, quem mais usa é esse tal desse Victoza aí, caro, que eu vou falar agora mesmo dele. Então, como que geralmente o médico faz? Ele inicia lá o tratamento com uma dose baixa, né? Tipo 500 miligramas dia. Depois de uns 10, 15 dias, ele vai aumentando isso e pode chegar aí até uma dose máxima de 2 gramas dia, tá? Depois de 2 gramas, não tem mais efeito adicional. Existe no mercado uma apresentação que chama Metformina XR ou Glifage XR. Ele tem algumas vantagens. Ele tem alguns adjuvantes farmacotécnicos, lembra? Algumas matérias-primas diferentes, que faz com que a absorção seja de forma lenta, tá? Então, eles são dose única, mas existem pacientes que, mesmo sendo dose única, tomam Glifage XR 2 vezes ao dia. Só que ele diminui esses efeitos indesejados de náusea, vômito e diarreia. É impressionante como o Glifage XR, a metformina XR, não apresentam esses efeitos. E aí, ele é uma opção para quem não se adaptou bem à metformina comum, tá? Aliás, vou contar uma coisa bem segredo aqui para vocês. Hoje, a maioria dos médicos nem prescreve metformina original mais. Ele já começa prescrevendo a XR, né? Porque daí vai que você tem os desconfortos gastrointestinais. Então, eles já estão prescrevendo XR. Tanto a glibenclamida como a metformina, né? Da Onil ou Glifage, eles estão no programa da farmácia popular, tá? Então, o paciente vai no médico, pega uma receita, e isso pode ser uma receita de rede pública ou privada. Ele vai na farmácia, ele faz um cadastro, e todo mês ele vai trocando essa receita, que ela tem uma validade de 3 meses, a receita. Ele pega esse medicamento de forma gratuita, tá? A farmácia popular é um programa que não é da Anvisa, ele é da Casa Civil, mas ele proporciona aí assistência farmacêutica, né, a dispensação de medicamentos para várias patologias, e o diabetes é um deles, tá bom? Eu ia parar por aqui, mas eu acho que eu tenho que falar um pouquinho disso aqui, porque eu penso que vocês vão ver isso na prática profissional de vocês. Tá na moda a prescrição disso aqui, ó, de Victoza, ou também chamada de liraglutida. Quem que são esses? Eles são os hipoglicemiantes para serem administrados pela via subcutânea, tá? Eles atuam da mesma maneira que as incretinas naturais. O que é incretinas mesmo, gente? Cri, 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 cri. Ninguém vai me falar? Vocês já ouviram esse nome pelo menos uma vez na sua vida? Quem são as incretinas?
a insulina, o glucagon, a milina, tá? Incretinas são as, né, as incretinas naturais, insulina, glicagon, amilina, tá? Então, eles agem da mesma maneira que a insulina, certo? Eles estimulam aí a liberação da insulina pelo pâncreas, proporcionalmente aos níveis de glicose. E caso a glicose esteja aumentada, a liraglutida estimula a secreção da insulina e inibe glucagon. E então ela tem vantagens. Quais as desvantagens? Primeiro, ela é por via subcutânea, né? E aí tem que tomar injeçãozinha, aplicação todo dia. E ela é cara, tipo 400 conto, mano. É parecido. É a mesma, Jéssica, é a mesma, como fala, classe, tá? Caro, não é? Quanto que você paga no Saxenda? É caro. E aí ele é injetado. Olha lá, ó, R$ 450, gente. Mas você usou para diminuição para o diabetes ou para perda de peso? Qual que foi a sua indicação, Jéssica? Então, ainda bem que não fez efeito. Eu vou te falar, isso aí, caro pra caramba. Eu vou falar, eu tenho muito medo disso. Apesar de muitos médicos estarem prescrevendo, a gente não sabe a longo prazo o efeito disso aqui. Sabe por quê? O que eu tô falando para vocês? Que eles estão atuando lá, ó, na liberação de insulina, tá mexendo com pâncreas, tá mexendo com fígado. E a gente não sabe a longo prazo como que o nosso organismo vai reagir sem o medicamento. De repente ele fica mais preguiçoso, de repente a gente torna aí um paciente a longo prazo que não era diabético, ele se torna diabético, tá? Então, o que eu tô falando usem. Olha isso. Eu também acho que não compra mais, não, porque não vale a pena. Ele tem aí, como exemplo, o principal efeito colateral, a perda de peso, tá? E então, eles estão usando o medicamento pelo seu efeito colateral e não pela sua a classe terapêutica. Eu tenho muito medo disso a longo prazo. Então, eu acho que não existe milagre ainda. Eu falo que a pessoa que descobrir a fórmula de emagrecer sem atividade física e sem dieta e de nascer cabelo, não precisa mais fazer nada na vida. Ele e as 10 próximas gerações estão satisfeitos e ricos para o resto da vida, né? Essa é a verdade. Não existe, não adianta. E às vezes a gente até tem um efeito assim a curto prazo, emagrece mesmo, mas vem o efeito aí rebote, o efeito sanfona, tá? Então eu desaconselho. Então tem muita gente usando a liraglutida, que é Victoza ou Saxenda. Tá certo. Tem hora que a gente entra em desespero aí e faz isso mesmo, né? E aí vai fazendo a aplicação, né, na região da barriga, aonde tem o acúmulo de gorduras. O que a Jéssica fez é indicado por vários médicos. Tem médico fazendo isso, tá? Olha lá, nutrólogo e tudo mais. Eu, particularmente, eu ainda acho que são fármacos novos e a gente não sabe a longo prazo o que isso vai acontecer. O que mais me assusta, gente, é que se vocês entrarem na internet, tem propaganda disso, tem gente vendendo esses medicamentos na internet. Para uma pessoa que escuta a outra falar. E essa foto aqui, ó, eu tirei de um anúncio de internet. Quando a gente olha essa foto, você fala assim, nossa, vou comprar agora, deixo de comer, né? Vou fazer uma economia. Então, assim, um leigo que vê isso na internet, né? É assustador.
a gente pensar que no Facebook, isso mesmo, Mercado Livre, etc., está fazendo uma propaganda desse nível, de um hipoglicemiante, para ser usado aí por um leigo, às vezes de forma inadequada, né? Um medicamento que a gente não sabe aí por quanto tempo e como que isso vai ser a longo prazo. Ele emagrece. Ele é um hipoglicemiante, ou seja, ele é para controlar a glicemia. Ele é indicado, Igor, para o paciente diabético. Mas vamos supor, eu não sou diabética, mas eu uso esse medicamento para ter a perda de peso. Só que eu estou mexendo com células pancreáticas, com função hepática, com função renal, tudo com esse medicamento. Como será que vai ser a longo prazo o meu organismo na hora que eu tirar esse medicamento? Isso, a maioria, a gente não tem estudo que fala. Então, pode ser que daqui amanhã, vamos supor, amanhã não é nem por dinheiro, eu acho, sabe o que eu acho? Que é para ter realização mesmo, assim, para ter sucesso, né? Olha que bom, precisava emagrecer e emagreceu mesmo, né? Eu acho, Gabriel, que o pior. Você tá falando da venda, agora que eu entendi, você tá falando da venda no Face, é isso mesmo. Para mim era da prescrição, infelizmente eles fazem isso mesmo. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: pode ser que amanhã surja um artigo que fala assim: olha, a liraglutida, o Victoza, o Saxenda ou outros desses medicamentos aí não tem nenhum efeito em relação ao pâncreas, ao fígado e ao rim. Pode usar para perda de peso. Ótimo. Aí sim, aí a gente pode usar. Mas, por enquanto, a gente não sabe o efeito disso aí a longo prazo. Então, o que eu estou querendo falar não é que não é para usar, é para usar com cautela, cuidado. Não é tão simples assim. Muita gente fala assim, não tem efeito colateral. Calma, tem sim, tá? É nesse sentido que eu estou falando. E aí a gente termina os hipoglicemiantes. Nem foi tão difícil assim, foi? De boa, isso mesmo. Não, né, Marina? Que bom. Então é isso, gente. Foi tranquilaço. Achei que ia ser difícil, foi tranquilaço. Você sentiu náusea, dor de cabeça, essas coisas ou não também, Jéssica? Teve? Olha que dó. Pagou caro, teve náusea, ficou leve e não perdeu peso. Ai, ai. Então, que engraçado. Ai, gente, acontece. É isso mesmo, né? Então, o que é bom, isso mostra o que tem resposta para um, não tem para o outro. Ela é engraçada mesmo, Marina. Né? Então, isso mostra também a história das reações adversas, né? Então, é bem isso mesmo. Ou mostra a intensidade do efeito colateral. Para uns é mais intenso a perda de peso, para ela foi só uns graminhas aí, ó, que nem fez diferença lá no final na balança, né? Então é isso mesmo. Dúvidas, meus queridos? Agora nós vamos ficar 15 dias sem encontrar. Eu tô com saudade de vocês, sabia? Tô com saudade de chegar ali na sala ali, ó. Mas, se Deus quiser, nos reencontraremos em breve, né? Isso mesmo. Dá para estudar na semana que depois o em dia é estudar, igual o Igor falou, hein? Certo, gente? Eu vou disponibilizar depois a gravação para vocês, tá bom? Bom restinho de semana, fiquem com Deus. Um beijo. A partir de agora eu